Continuando as exposições ao longo dessa disciplina de sintaxe, você, acadêmico de letras da Unitins, está um pouco mais aprofundado no quesito gramática, seja normativa, seja descritiva, gerativa e os recursos que dela se encaminham. Tenho certeza que ao longo dessa disciplina você tem mais facilidade para poder lidar com essa questão que muitos consideram como um empecilho, o uso dos recursos linguísticos, o uso da gramática, a gramática não nua e crua, como ela se pensava há pouco tempo atrás, mas segundo vários estudiosos, como Evanildo Bechara, Celso Cunha, vários gramáticos colocam essa situação da gramática, principalmente contextualizada, de uma forma mais ampla, de uma forma mais debatida, até porque os sentidos é que vão fazendo o recurso mais interessante da língua portuguesa, que é a comunicação entre as partes. Nós hoje faremos uma exposição acerca das orações coordenadas. As orações coordenadas, aquelas que não estão dependentes sintaticamente, com alguns exemplos que farão você fazer o entendimento, só que fazendo o convite dentro deste debate de orações coordenadas e subordinadas. Os recursos disponíveis, principalmente através das plataformas científicas de busca na internet. Eu cito como plataformas científicas a plataforma Cielo, a plataforma Scopus, ou até mesmo dentro das pesquisas científicas que você pode fazer, via Google mesmo, mas você não vai fazer mais as pesquisas via Google, e sim Google Acadêmico. Você é um acadêmico, então certamente quando você coloca lá Google Acadêmico, as pesquisas elas se filtram um pouco mais e aparecem somente pesquisas científicas, artigos científicos voltados para a base de dados dessa base do CNPq, das pesquisas envolvendo letras, literatura, linguística, psicolinguística, sociolinguística, todas essas matérias que vão permeando a nossa disciplina. Morfologia, fonética, fonologia, sintaxe, semântica, estilística, todas elas podem ser aprofundadas a partir dessas pesquisas. Importantes estudos, inclusive postados na nossa plataforma de ensino-aprendizagem, farão com que você tenha mais uma vontade de aprofundar. 7 encontros, 7 aulas são muito boas, mas não são suficientes para poder trazer tudo o que nós queríamos falar dentro de sintaxe, ok? Nós temos aí, nosso tema da aula de hoje, as orações coordenadas. As orações coordenadas, inclusive, nós recordando aí já o que é o período simples, Simples eram constituídos de uma oração, então os períodos compostos, eles vão aparecer com 2 ou mais orações. É claro que nessa composição elas podem aparecer simplesmente justapostas, simplesmente colocadas sem interferir uma nas outras, ou então interferindo, No caso das orações coordenadas, elas têm uma significância. Por quê? A partir dos conceitos, veja aí, a definição. O período composto por coordenação, as orações são independentes sintaticamente. Elas entram numa ordenação em sequência, sem que seja estabelecida uma relação hierárquica entre elas. A relação de hierarquia entre elas não está como fator preponderante para a existência. Ela está como uma frase, mas ela por si só já traz o seu entendimento. Os seus complementos nas orações seguintes, a partir dos verbos existentes nessa, vão simplesmente completar, trazer mais informações, mas não são pressupostos de existência. Situações sine qua non, sem a qual não se estabelece um entendimento, ok? No nosso entendimento de hoje, nós traremos aí para você as classificações delas a partir de classificações assindéticas ou sindéticas. Você já ouviu falar disso? A assindética é a oração simplesmente justaposta a outra, sem conjunção. Porém, ela aparece o quê? Com pontuação. E já a sindética, ela é ligada a outra pela conjunção coordenativa. Mais uma vez, as conjunções fazendo diferença aí no seu discurso. O uso dessas conjunções fazendo diferença a fim de que você amplie o seu debate, amplie o seu conhecimento, traga mais estrutura ao seu texto, traga mais estrutura, inclusive ao seu docente, que você vai repassar esses conhecimentos a ele, não simplesmente decorando. O uso em cima de decorebas não é interessante. Aliás, no nosso material, ali na segunda parte da disciplina,
já na aula 7, você vai observar formas diferenciadas de se ensinar gramática, recordando autores como Luiz Carlos Travaglia, Inghidori Koch e outros que trouxeram debates, Círio Pocente, né? Mário Augusto Perini, que trouxe importantes reflexões dentro do ensino da gramática. O ensino da gramática que não deve ser o que comumente se vê nas escolas, né? Você precisa, sim, estar aprofundado dentro da gramática, mas precisa saber, principalmente, o que esses autores trazem como formas de ensino e aprendizagem para o ensino de língua portuguesa, ok? Dentro aí das classificações, nós temos ainda esses sentidos das conjunções que vão trazer os significados. Mas então, qual é o exemplo? Aditiva. Na oração coordenada aditiva, veja o exemplo, coma verduras e leve uma vida mais saudável. Apareceu uma conjunçãozinha e, veja aí, está dando uma ideia de adição, né? Se eu falo simplesmente coma verduras, o seu entendimento já vai estar pronto. Coma verduras, agora eu trago informações adicionais e leve uma vida mais saudável. Observe que nessa construção, certamente, a sua proposta de entendimentos está adicionando informações. Tudo bem, não tem problema. Outro exemplo aí para nós. Não somente vote, mas participe das decisões sociais. Curioso é que esse uso do mas, ele dá uma ideia, e não é o mais com o i, né, de adição, mas é o mas dando uma ideia de adversidade. Ué, mas não são orações que trazem ideia de adição? É, mas veja que nessa construção, observe aí, não somente vote, mas participe das decisões sociais. Ou seja, vote e também participe das decisões sociais. Essas conjunções, e, nem, que, não só, mas também, não só, mas ainda, tanto, como. Veja que essa construção, ela traz um entendimento a partir de adições de ideias. Então, é um recurso linguístico importante, dentro de orações coordenadas, ok? Outro exemplo aí de orações coordenadas, nós temos as adversativas. As adversativas, primeiro exemplo aí, lê esta frase para nós. Percebeu? Localizou a conjunção? Está aí o mas. O mas trazendo a ideia de adversativa. Ué, mas não tinha um mas lá na outra? Era, mas o sentido era de aditiva. Neste caso, adversativa. Quando nós colocamos aí, nunca recebeu respostas, mas esperava até o fim do dia, ele mesmo esperando, ele não obteve respostas. Veja que é uma informação contrária. Como no segundo exemplo, esteve presente no tribunal, contudo, a audiência não ocorreu. O contudo trazendo uma ideia de adversidade. A audiência não ocorreu, mesmo ele estando no tribunal. Veja que nessa construção, o contudo traz uma ideia de adversidade, uma ideia contrária ao que estava previsto na oração, na primeira oração. Eu não digo oração principal, porque elas não são subordinadas, elas estão coordenadas, elas trazem entendimentos por si só. Conjunções, exemplos aí. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, senão e outras que você pode localizar também a partir do uso desses recursos linguísticos, né? Nós temos ainda, dentro de orações coordenadas, exemplo das orações coordenadas alternativas. Simples exemplos, né? Ou faremos as atividades ou reprovaremos nessa disciplina. Esse uso do ou e ou, eles estão previstos, né, numa ideia de alternância de informações, ou isso ou aquilo, nem isso nem aquilo, né? Veja que as construções são múltiplas a partir do entendimento e da vontade expressa pelo interlocutor. Segundo exemplo para nós, nós temos aí, quer queira, quer não, entraremos com recurso administrativo. Na esfera dos recursos, a argumentação, veja que ela tem um peso. Imagina quando você está em debates com pessoas que estão no ramo do direito, aí você expressa que, independentemente do que se queira, né? Quer queira, quer não, você quer entrar com recurso administrativo, você mostra a sua intenção comunicativa de quê? De entrar, seja qual for o resultado, seja qual for as consequências, quais forem as consequências, você quer entrar com recurso administrativo. Exemplo de conjunções, veja aí, ora isso, ora aquilo, quer isso, quer aquilo, seja isso, seja aquilo, já que,
e outras construções que você pode utilizar. Essas dão, nas orações coordenadas, uma ideia de alternativas, não é mesmo? Alternativas. Temos ainda exemplo das conclusivas. As conclusivas, elas concluem, elas dão uma ideia de conclusão, mas nas orações coordenadas, elas precisam se completar, elas trazem informações adicionais, elas não precisam se completar, elas não são subordinadas, elas são coordenadas, elas estão dispostas, mas não há uma relação hierárquica. Veja na frase aí, quando nós colocamos aí, o material não está aqui, portanto, pare de procurar. Quando nós falamos que o material não está aqui, já trouxe uma informação, só que eu adiciono, conclui-se que se o material não está aqui, logo, né, é necessário parar de procurar. Portanto, pare de procurar. Não é mais necessário procurar. Essa construção coordenada, ela traz a ideia de uma conclusão. Assim como o próximo exemplo, veja aí. Não seja inconveniente, esperamos o melhor de você, pois. Engraçado, o pois apareceu no final da frase. Você observou? Esse pois, no final da frase, ele dá uma ideia de conclusão. Se ele estiver no meio da frase, né, antes da vírgula, ele traz uma ideia de explicação. Depois da vírgula, ele traz uma ideia de conclusão. Olha de novo aí. Esse pois, posto ao verbo, né, esperamos, pois, ele dá uma ideia de conclusão. Exemplo das conjunções. Portanto, pois, após o verbo, por isso, de modo que, logo, etc. Essas construções, elas dão a ideia de conclusiva. Ela traz uma conclusão, né, para a sua frase, mesmo que de forma coordenada. Ao passo que, no exemplo das explicativas, os bons tempos estão por vir, porque aqui, com certeza, é que não estão. Olha que engraçado, para aquela pessoa que não é otimista, né, ela quer mostrar que bons tempos ainda estão por vir, porque atualmente não é o momento, não é. Ele está explicando por que ainda estão bons tempos por vir, visto que atualmente não está numa situação favorável. Não sei para quem, né? Mas a construção, o proponente desta frase, ele quis mencionar assim, evidentemente, fez o uso desse recurso de forma apropriada. Outro exemplo, vamos lá? A inflação esteve alta, pois os mecanismos foram falhos. Por que a inflação esteve alta? Ele está explicando, os mecanismos foram falhos. Veja que nessa construção está trazendo uma ideia de explicação, trazendo uma ideia, dentro das orações coordenadas, de explicação para a frase. E o uso dessas conjunções, veja aí, poderia ser por quê? Pois, antes do verbo, né, que nós falamos anteriormente, senão vai dar a ideia de conclusiva, que, porquanto, e outras que você pode utilizar aí. Certamente, dentro dessas orações coordenadas, aliado à sua intenção comunicativa, à sua ideia de uso da língua, certamente você vai conseguir fazer de forma mais rica, de forma mais detalhada, alcançando o seu objetivo dentro da comunicação, né? Refletindo aí, então, esses usos e sentidos, eles são necessários a partir do que você quer exprimir. Não adianta você colocar o seu sentido dentro dessa necessidade de fazer uso da língua sem utilizar a conjunção correta. Deu dúvida? Substituição de conjunções também. A substituição de conjunções, ela faz um entendimento mais aprofundado. Trocou, manteve o mesmo sentido? Ótimo, não tem problema. Ainda assim, a utilização de forma adequada dentro do recurso de estilística, né? Para fazer com que este entendimento ele seja mais amplo e mais adequado ao que você quer, certo? Utilizem os recursos, utilizem a nossa ferramenta. Não é porque a disciplina está no seu final que você vai deixar de praticar os exercícios, de colocar mais dúvidas. Eu achei interessante um posicionamento de alunos com relação à aula passada, inclusive com base em questões oferecidas em concursos, em vestibulares. Isso é importante, isso faz parte do dia a dia. O aluno, nessa parte docente, ele vai ter essas dúvidas também. E certamente você vai precisar estar completo para poder oferecer a resposta, ok? Continue os nossos estudos, eu tenho certeza que aqui finda a explanação da matéria, mas não só o curso, mas o seu entendimento dentro de língua portuguesa, ele só vai aumentando ao longo dos tempos. Um abraço e satisfação ter estado este tempo com vocês. Até mais!